Direto ao assunto com o Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bom dia. Como é que avalias estas novas declarações de Rui Rio depois da crise? Rui Rio teve aqui uma dificuldade de, em primeiro lugar, não ter aparecido a tempo num debate que era claramente político, em segundo lugar, de ter percebido que, na verdade, não fossem as eleições de outubro e, muito provavelmente, o PSD estaria a concordar com algumas das decisões de António Costa. Isso obrigou o líder da oposição a, como se costuma dizer, correr atrás do prejuízo numa situação que lhe era claramente desvantajosa. A crítica que fez ao facto de o governo ter montado um circo é uma crítica que, me parece, aos olhos da opinião pública, esbarrou contra a parede daqueles que perceberam que, na verdade, o governo criou um plano de contingência que era absolutamente necessário para que o país não parasse. Já me parece que Rio tem razão nas críticas que fez relativamente à dificuldade de mediação que o governo revelou neste conflito, e penso que seria aí que o líder da oposição deveria estar neste momento a incidir, até porque estas negociações ainda não terminaram e esse papel de mediação do governo ainda está numa fase inicial. Ricardo, nesta nova fase de negociações, consideras que o governo, enquanto mediador, vai pressionar para que se chegue a um acordo? Tem que ser, sobretudo, equidistante e não pode ter uma posição de maior proximidade a uma das partes, como durante algum tempo pareceu dar a entender estar a dar. Isso é fundamental neste momento crucial de negociação. Agora, parece-me que não cabe ao Governo estar a pressionar ou estar a condicionar aquilo que é o caderno de reivindicações que cada uma das partes leva para essas negociações, que me parece, ainda assim, vão ser extremamente difíceis. Se as negociações falharem, é também uma falha do governo? Não pode ser exatamente culpabilizado o governo, porque a verdade é que há aqui um conflito que não envolve diretamente a posição do executivo. Agora, no momento em que o governo aceita ser mediador, uma qualquer falha, naturalmente, será sempre imputada àquilo que foi a falta de eficácia do governo nessa mesma mediação. E aí sim, Rui Rio poderá de novo dizer que, eventualmente, o governo chegou demasiado tarde a esse papel de mediação que deveria ter sido tido em conta desde o primeiro momento. E é preciso recordar que esse primeiro momento já aconteceu há vários meses, não é um fenómeno muito recente. António Costa recusa que tenha havido um triunfo do governo, prefere antes dizer que houve uma vitória do país. Como é que olhas para essas declarações do primeiro-ministro? Eu penso que são declarações de modéstia e de uma modéstia que eventualmente lhe pode favorecer a sua posição no momento eleitoral. No fundo, ele está a querer dizer que a ação do governo, por eficaz que tenha sido, não pode ser reconhecida como uma qualquer vitória perante uma outra parte e apenas aquilo que foi a execução do que se esperava de um executivo que tinha que garantir, por um lado, o direito à greve, e eu penso que ele foi garantido, e por outro lado também a normalidade no abastecimento de combustíveis, que era fundamental para um país que olhava com alguma ansiedade para aquilo que viria a acontecer.